nosso estudo desta semana será a respeito do capítulo 6 do livro de Isaías. Nós vamos seguir esta sequência, não necessariamente uma sequência lógica, porque estamos fazendo um estudo mais temático. Então, na primeira lição, nós vimos o quanto o povo de Deus estava corrompido moralmente, e agora veremos que, além disso, eles estavam enfrentando uma crise de liderança. E nós vamos ver nesta semana quais são os resultados de uma nação, de uma família, de uma igreja ou de qualquer outro setor não ter uma boa liderança. Vamos começar o nosso estudo lendo Isaías capítulo 6, versos 1 ao 4. Eu vou ler aqui para você na Nova Versão Transformadora. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiram o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Por que Deus apareceu em visão para o profeta Isaías? Veja o contexto. Aqui no verso 1 é dito que Deus aparece em visão a Isaías no ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias teve um governo próspero por um tempo, mas depois, por causa do seu orgulho, ele mesmo provocou a derrota dele. Ele tentou fazer algo que só os sacerdotes poderiam fazer. Por causa de seu orgulho, ele se achou no direito de, mesmo não sendo um sacerdote, de oferecer incenso no templo. E mesmo os sacerdotes tentando impedi-lo de fazer isso, ele não aceitou. E em virtude disso, Deus acabou punindo-o com a lepra. E obviamente, essa doença acompanhou o rei até a sua morte. Quando este rei morre, imagine a dificuldade que o povo enfrenta. Uma transição de um governo para o outro não é uma coisa simples de ser feita. Ainda mais quando uma liderança forte se afasta, não é? Como no caso de Uzias, que morreu. E Isaías estava extremamente preocupado, porque justamente alguns anos antes de Uzias morrer, ele morreu em aproximadamente no ano 740 a.C. Alguns anos antes, em 745 a.C., Tiglat-Pileser III havia subido ao trono da Síria e estava fazendo uma campanha militar muito forte, o que tornou a Síria uma superpotência, e isso estava ameaçando, inclusive, a existência do povo de Israel. Então Isaías precisava de conforto, ele precisava da certeza de que Deus continuava no comando. E para Deus mostrar para Isaías que Isaías não precisava continuar com medo, que mesmo tendo perdido um líder, um rei, e isso causasse certo estresse, Deus continuava no comando. Deus, o Deus glorioso, o Criador de todas as coisas, que é adorado por todos os anjos, inclusive por serafins, que é uma categoria de anjos que possui 6 asas, Deus estava no controle. Apesar de todos aqueles eventos externos que Isaías presenciava. Mas uma outra coisa aconteceu nesta visão.
e que deve nos trazer uma lição espiritual muito importante. Em contraste com o rei Uzias, que estava impuro por causa da lepra e acabou morrendo, os anjos falam em Isaías 6, verso 3, que Deus é santo, Deus é puro. E eles falam isso por 3 vezes. Não temos certeza porque o texto bíblico não deixa isso claro, mas alguns comentaristas creem que a repetição de santo, santo, santo pode ser uma referência à Trindade. Mas não temos isso claro no texto e, portanto, não podemos provar isso. Todavia, aqui há um destaque entre a impureza de Uzias com a santidade de Deus. E aí a escritora Ellen White, no seu livro Profetas e Reis, página 307, faz um comentário muito interessante, que diz o seguinte: quando Isaías contemplou essa revelação da glória e majestade de seu Senhor, sentiu-se oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus. Que contraste entre a incomparável perfeição de seu Criador e a conduta pecaminosa dos que, como ele, faziam parte do povo escolhido de Israel e de Judá. Então, quando Isaías vê a pureza e a santidade de Deus, ele percebe o quanto ele é pecador. Deus, ele quer que o seu povo passe pelo processo de santificação para se tornar cada vez melhor e mais semelhante a Cristo, como ensina Romanos 8, 29. E amanhã nós vamos estudar um pouco mais sobre a transformação que esta visão de Isaías causou no próprio profeta. Nós vamos estudar dos versos 5 ao 7. E você vai ver que lições preciosas vamos aprender com esse texto. Que Deus abençoe a você, um grande abraço e até o nosso próximo estudo. O encontro de Isaías com Deus em visão tornou o profeta uma nova pessoa. Além de ele receber de Deus perdão, ele recebeu de Deus um chamado especial. E hoje vamos estudar Isaías capítulo 6, versos 5 a 7. Amanhã analisaremos o verso 8 e depois de amanhã Isaías 9 a 13. E aí completaremos o estudo do capítulo 6. Isaías 6, versos 5 a 7 diz assim: Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tomou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Isaías, quando viu ao Senhor em visão, ele teve certeza da sua morte. Por quê? Porque nem um ser humano pode contemplar a Deus, mesmo em visão, e sobreviver. E Isaías sabia que apenas o sumo sacerdote poderia ver a glória de Deus uma vez ao ano, no dia da expiação, dentro do lugar santíssimo do santuário. E Isaías, além de não ser sumo sacerdote, ele não estava nem queimando incenso diante de Deus, porque essa não era a função dele. Então, quando ele tem uma visão de Deus, ele fica aterrorizado. Porque quando um pecador olha para a glória, a santidade, a beleza e a pureza de Deus,
há um contraste tão grande que o pecador não resiste. É por isso que em Êxodo 33, quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus disse para ele: homem algum poderá ver a minha face e viver. Após a volta de Cristo, quando ele glorificar-nos, tirar a natureza pecaminosa de dentro de nós, aí nós poderemos ver a Deus novamente. Enquanto isso, o pecado é como um combustível dentro de nós. Se entrarmos em contato com Deus, esse grande fogo consumidor, certamente seremos destruídos. E Isaías pensou que seria o fim dele. Mas um serafim, que é uma das categorias de anjos, voou em direção a ele e pegou uma brasa tirada do altar. E ao tocar os lábios do profeta com esta brasa, a culpa e o pecado do profeta foram removidos. E por quê? O fogo na Bíblia, entre outros simbolismos, ele é um agente de purificação. Por exemplo, o fogo, ele queima as impurezas do ouro. E que o fogo é um agente de purificação, eu vou mostrar para você aqui em Números 31, verso 23, que diz o seguinte: ou seja, tudo que resiste ao fogo será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. E em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. Então aqui nessas orientações para purificar objetos, vemos que o fogo era um agente de purificação. Então a brasa tirada do altar, tocando os lábios do profeta, representa que Deus realmente estava o purificando dos seus pecados. E não era uma brasa comum, porque o fogo que existia no altar era acendido pelo próprio Deus, era um fogo sagrado. E este fogo era mantido constantemente aceso no santuário. Porque Jesus diz em João 8,12, né, que Cristo é a luz do mundo. Então o fogo também é uma das coisas que apontam para Jesus no santuário celestial. Veja o contraste interessante. Enquanto que o rei Uzias desejava oferecer incenso a Deus, sem ter esta função, Isaías, agora, pela purificação dos pecados, se torna um incenso de Deus. O perfume de Isaías passaria a ser sentido por todos aqueles que mantivessem contato com a mensagem de Deus que sairia da boca de Isaías. E este fogo santo do altar de Deus, além de purificá-lo dos seus pecados, inflamou, reavivou o profeta, para que ele pudesse espalhar uma mensagem santa de Deus, como uma forma de Deus tentar novamente atrair um povo rebelde e perverso de volta para ele mesmo. Amanhã, vamos analisar o versículo 8, onde Isaías recebe e aceita o seu chamado profético. Que Deus te abençoe e até lá. Ontem vimos que Deus purificou Isaías do pecado dele, dos pecados dele. E após essa purificação, Isaías se sentiu agradecido, se sentiu muito bem para aceitar de imediato o chamado que Deus fez para ele, para que Isaías representasse a Deus e enviasse uma mensagem ao povo. Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 8. Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo?
quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Depois de um contato com Deus, que a princípio o aterrorizou, por ele ser um pecador em contato com Deus Santo, Isaías recebe o perdão, a purificação dos seus pecados com uma brasa tirada do altar, que era acendido por um fogo santo, um fogo de Deus. Sendo o fogo um agente de purificação, simbolicamente este fogo do altar de Deus purifica Isaías dos seus pecados. E aí Isaías aceita de imediato o chamado de Deus, porque ele se sentiu tanto agradecido quanto confortável para este chamado. Este encontro de Deus com Isaías o encorajou para o início do ministério dele. E é comum, de certa forma, vermos que esses encontros, estas visões que Deus dá a um profeta, ele encoraja o profeta. E por quê? Porque o profeta vai enfrentar muitas objeções, muitas dificuldades e muita rejeição. Só que quando Deus aparece a esse profeta, nos momentos de tristeza, de dúvida, de rejeição, o profeta lembra: aquele que está comigo é maior e infinitamente mais poderoso do que aqueles que estão contra. E ao mesmo tempo o profeta é um instrumento de Deus para separar o trigo do joio. Quem ouve a mensagem de Deus, alguns se endurecem, têm o coração endurecido como barro, como o faraó no Egito, e outros amolecem o coração como cera, como vários pecadores que entraram em contato, por exemplo, com Jesus Cristo. Ou seja, no templo de Deus, quando Isaías teve esta visão, ele encontrou encorajamento, ele encontrou apoio, ele encontrou forças. O que isso tem a nos ensinar? Primeiro, que do mesmo modo que Isaías, você e eu deveríamos estar dispostos a sermos mensageiros de Deus. Não temos o dom profético. Se Deus quiser dar o dom profético para alguém, Ele pode fazê-lo. Mas Deus quer que, mesmo que não sejamos profetas, que sejamos mensageiros, levando o plano de salvação para as pessoas, ensinando-as as verdades bíblicas para que elas possam conhecer o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, quando Deus fizer um chamado para você, não importa o meio que Ele utilize, aceite esse chamado, porque você vai ser muito feliz em fazer parte de um trabalho nobre e santo, que é levar a mensagem de salvação e as verdades transformadoras da palavra de Deus a muitas pessoas. Uma segunda lição que nós podemos aprender é que se o santuário de Deus foi um local de encorajamento para o profeta Isaías, ele também pode ser um local de encorajamento para você e para mim. Sabe por quê? Porque Jesus se encontra no santuário celestial e a presença de Cristo no santuário celestial é para nos encorajar. Porque Cristo, sendo o nosso representante e estando no santuário celestial, tendo acesso a Deus o Pai, é a mesma coisa que você e eu estarmos lá, pessoalmente com Deus. Por isso nós podemos orar com fé, com convicção de que nossas orações são atendidas. Podemos ter certeza de que teremos apoio de Deus, forças para lutarmos e para vencermos, porque Cristo, o nosso substituto, o nosso intercessor, está na presença do Pai. E a presença dele significa que nós, mesmo que não fisicamente, também estamos lá, porque Cristo é o nosso representante. Então, quando você estudar, por exemplo, a doutrina do santuário celestial, e quando você ir até Cristo em oração, você vai encontrar no santuário celestial encorajamento para cumprir a sua missão,
para cumprir o seu papel como pai, como mãe, como profissional, como estudante. E por isso há um convite para você e para mim, em Hebreus 4, 14 a 16. E eu vou ler esse texto na Nova Versão Transformadora, que diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Cristo se encontra no santuário que está no céu como nosso sumo sacerdote. E já que ele está lá porque ele é digno disso, porque ele morreu na cruz sem merecer e ressuscitou. Ele está lá porque ele entende as nossas fraquezas e pode nos ajudar. E ele está lá para que nós nos aproximemos de Deus com confiança, porque a porta em direção ao trono da graça está aberta para cada um de nós. E por isso nós podemos encontrar socorro, encorajamento, misericórdia, graça, sempre que nós precisarmos. Por isso que Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Ou seja, o mais importante da carta aos Hebreus é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus. E que esse sumo sacerdote ministra. De que forma? Cristo, com sua presença no santuário celestial, ele garante a presença do Espírito Santo aqui na terra. E com a sua presença no santuário celestial, ele garante que nossas orações cheguem a Deus. Por isso, apegue-se a Jesus. Assim como Isaías recebeu forças e encorajamento no santuário de Deus, você e eu também podemos, porque o nosso grande sumo sacerdote Cristo se encontra lá como nosso representante. Que Deus dê paz ao seu coração e amanhã finalizaremos o nosso estudo dessa semana. Um forte abraço e até lá. Hoje vamos concluir o nosso estudo de Isaías capítulo 6 e vamos fazer uma análise dos versos 9 a 13 para vermos qual é a mensagem do profeta. Muitos irmãos sinceros pensam que nesse texto, por exemplo, especial nos versos 9 e 10, é revelada a doutrina da dupla predestinação, a doutrina que ensina que Deus predestina algumas pessoas para se salvarem e outras para se perderem. Vamos ler os versos 9 a 13, vamos interpretá-los à luz do contexto bíblico e você vai perceber que não existe nada de dupla predestinação em Isaías. Em Isaías 6, nós vimos o chamado de Deus feito ao profeta Isaías para levar a mensagem de Deus a um povo que estava extremamente rebelde. Vamos agora ler a partir do verso 9, e porque ontem nós já estudamos no versículo 8 que Isaías aceitou ao chamado feito por Deus. E aí Deus, a partir do verso 9, pede para Isaías dizer o seguinte: ele disse, Deus, não é? Vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados.
Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Aqui nós vemos que Deus pede para Isaías levar uma mensagem ao povo e que ao levar esta mensagem ao povo, o povo iria ficar endurecido. Seria a mesma coisa que Deus estivesse ordenando Isaías a endurecer diretamente o coração do povo. Estaria esse texto ensinando a dupla predestinação? É óbvio que não. Se você lembrar, desde a primeira semana que estamos estudando a partir do capítulo 1 de Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, há um verso muito revelador. Na verdade, no versículo 2, de que não foi Deus quem endureceu o coração do povo, foi o povo quem endureceu o próprio coração. Vou ler este verso e vou harmonizá-lo com Isaías 6, versos 9 e 10. Isaías 1:2 diz assim: ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Então veja, foi Deus quem predestinou os israelitas a se rebelarem contra ele? É óbvio que não. Se Deus os tivesse predestinado para se rebelarem contra ele, Deus estaria predestinando o povo de Israel a fazer aquilo que Deus mais odeia, que é a rebelião. Outra coisa, no verso 3, Deus está reclamando deles, e no verso 4, chamando-os de nação pecadora. Por que Deus reclamar de alguém que foi Deus quem predestinou para ser rebelde? Ou seja, a dupla predestinação é um absurdo, é uma heresia e não pode ser harmonizada com a doutrina bíblica da salvação. Quando Deus fala para Isaías endurecer o coração do povo, o problema não estava na mensagem, estava no povo que já estava endurecido, como vimos aqui no capítulo 1, versos 2 até o 4, podemos ler. O que acontece, amigo internauta, é que há pessoas que quando recebem a mensagem de Deus, elas atendem aos apelos de Deus e outras ficam mais resistentes ainda. É por isso que Deus disse que ao Isaías dar a mensagem ao povo, o povo ia se endurecer ainda mais. Como o povo já era rebelde e estava indisposto a uma conversão, então Deus iria dar uma mensagem, porque Deus ama o seu povo e quer vê-lo voltar atrás, mas Deus já avisou Isaías: olha, grande parte vai ficar pior ainda. É o mesmo caso, amigo internauta, do endurecimento do coração de Faraó. Você lê em Êxodo 4:21, por exemplo, que Deus diz: eu lhe endurecerei o coração. Isso ocorre várias vezes ao longo de Êxodo 7, 8 e 9. Só que, no capítulo 8 de Êxodo, verso 15, verso 32, já é dito que Faraó endureceu a si mesmo. Então, como harmonizar as duas coisas? O endurecimento de Deus em relação a Faraó, assim como em relação ao povo aqui no livro de Isaías, é um endurecimento indireto, mas nunca direto. Se fosse direto, Deus seria o responsável pelo pecado deles e pelo mal. O endurecimento é indireto porque quanto mais Deus fala, piores eles ficam. Podemos comparar alguns corações ao barro e outros corações com a cera. O mesmo sol que entra em contato com o barro endurece o barro. Mas o mesmo sol que entra em contato com a cera derrete a cera. O sol continua o mesmo, ele não muda.
O que mudam são os elementos que têm contato com o sol. O mesmo ocorre em relação a Deus e ao pecador. Deus, o sol da justiça, é o mesmo. Ele dá a mesma mensagem, as mesmas oportunidades, o mesmo amor a todas as pessoas. Mas algumas pessoas têm o coração de barro. E quanto mais Deus as ama e as busca, mais endurecidas elas ficam. Outras pessoas têm o coração de cera. Deus vai até elas, brilha até elas e o coração se derrete como uma cera para Jesus Cristo. E um outro texto muito esclarecedor é Ezequiel capítulo 2, verso 5. Ezequiel é contemporâneo de Isaías e Ezequiel escreveu o seguinte: eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Ou seja, o povo de Israel se rebelou contra Deus, não porque Deus os predestinou para serem rebeldes. Eles se rebelaram. Senão não teria um motivo para Deus reclamar com eles. O que acontece é que quando Deus fala a pecadores endurecidos, alguns podem amolecer o coração como uma cera. Outros endurecem como barro, como no caso de muitos israelitas nos dias de Isaías e como no caso de Faraó no Egito. Foi muito bom ter estudado com você ao longo desta semana o capítulo 6 de Isaías. Estamos fazendo não um estudo sequencial dos capítulos, mas um estudo não deixa de ser sequencial, mas a ênfase é mais temática que sequencial. Na próxima semana, vamos estudar o capítulo 7, outro capítulo muito precioso do livro de Isaías. Que Deus guie você, que Deus guarde os seus passos e que o seu coração seja um coração de cera quando o sol da justiça, Jesus Cristo, brilhar sobre você. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.